Este é o programa Debate Brasil, produzido pela AEPET, Associação dos Engenheiros da Petrobras, e transmitido para todo o país por uma rede de TVs comunitárias e outros canais de televisão. Nós vamos conversar hoje com o Dr. Jorge Darzi, presidente do Sindicato dos Médicos do Rio de Janeiro, não sobre assunto de saúde pública, como na última entrevista dele meses atrás, mas sobre os leilões de petróleo convocados pela Agência Nacional de Petróleo, e vamos saber qual é a opinião do Dr. Darzi e qual é a opinião do Sindicato dos Médicos sobre esses leilões. Bom, em primeiro lugar, mais uma vez agradecer o convite de participar desse bate-papo, né? Tão agradável e envolvendo temas da maior importância, né? A gente consegue juntar as duas coisas, né? Nós, evidentemente, estamos tão preocupados quanto a associação em relação a essa questão, por entender que essa é uma situação estratégica, é uma situação de interesse nacional, uma situação de segurança nacional, né? E que, lamentavelmente, o governo Dilma não vem tratando com a devida atenção. Lamentavelmente, o governo do Partido dos Trabalhadores deveria ter uma outra postura, né, em relação a essa questão. Lamentavelmente, ela dá seguimento às políticas que já vêm sendo implantadas desde a época Collor, mas com um acentuado investimento por Fernando Henrique Cardoso, mudando inclusive as regras do jogo, e que de lá para cá, tanto no governo Lula quanto no governo Dilma, nós não tivemos nenhuma grande mudança de rumo, né, nessa questão. Nós estamos falando de algo que está intimamente ligado à história do país, né? A história brasileira tem momentos de grande importância que honra o povo brasileiro por ter assumido naqueles momentos posições importantes, estratégicas. E a campanha do Petróleo é Nossa foi uma dessas campanhas que mobilizou a população brasileira, figuras notáveis da sociedade a abraçar essa causa. E, felizmente, ela prosperou. Quer dizer, felizmente, ela foi abraçada e implementada por conta exatamente da mobilização social que se deu em torno desse tema. O que nós lamentamos é que depois da ditadura esse projeto tenha sido seriamente comprometido, ameaçado, né? Esperávamos que com a redemocratização do Brasil e com a nova Constituição esse projeto pudesse ter um tratamento mais de interesse nacional. E o que nós vimos exatamente nesse período foi ações que implodiram, né, essa vitória do povo na campanha do Petróleo é Nosso. Começa com Fernando Henrique, em 95, se não me engano, com aquela emenda constitucional que... foi em 95. Que altera, quer dizer, que autoriza outras empresas a exploração do petróleo. E depois, se não me engano, uns 2 ou 3 anos depois, um projeto de lei que diz que o petróleo explorado por essas empresas passa a ser... Essa lei é de 97. 97. Então, são situações que marcaram, foram verdadeiros divisores de águas naquele momento, porque a partir daí a gente teve todo o desdobramento que nós estamos assistindo hoje. Quer dizer, aquilo que era patrimônio nacional de uma empresa reconhecida, competente, consistente, enfim, inclusive nacional, a sua competência reconhecida internacionalmente, hoje ela está esquartejada, né, em que parte da sua ação principal hoje ela é compartilhada com outras empresas estrangeiras que disputam esse patrimônio, né? E isso tem nos preocupado, né? Porque nós estávamos falando inicialmente, nós estamos falando de um tema que é de repercussão nacional e de segurança nacional, né?
Quer dizer, você entregar um patrimônio dessa natureza nas mãos de empresas estrangeiras, isso é absolutamente inaceitável, né, do ponto de vista do interesse nacional. Isso é uma forma que você tem de enfraquecer a própria Petrobras, que tem reconhecidamente o seu potencial já experimentado por décadas, inclusive fora do Brasil, na prospecção do petróleo até em outros países. Quer dizer, isso cria um problema sério nessa empresa. O número de acidentes na Petrobras, que inclusive mobilizou os petroleiros a denunciar, quer dizer, a forma de terceirização da empresa hoje, que é crescente, com pessoas absolutamente desqualificadas, tem gerado um grande número de acidentes, inclusive com mortes de um grande número de trabalhadores. Quer dizer, o projeto que está em curso hoje é um projeto que tem como objetivo implodir esse patrimônio nacional e vender, e tem sido competente nesse sentido, aquilo que é uma riqueza nacional e que, se fosse utilizado exclusivamente no interesse nacional, nós poderíamos estar hoje aproveitando essa riqueza com investimentos importantes em áreas de função social, como a saúde pública, por exemplo. Quer dizer, hoje nós não precisaríamos estar brigando por mais recursos para a saúde, embora, mesmo com essa situação, o orçamento da União ainda é um orçamento que não privilegia a saúde pública, né? Mesmo com essa realidade do petróleo sendo vendido para as empresas estrangeiras, mesmo com essa realidade, ainda o orçamento da União, que não é pequeno, o orçamento aprovado em 2013 gira em torno de 2 trilhões e 300 bilhões de reais, é um orçamento robusto, né? O que se gasta em saúde não chega a 4% desse orçamento. E metade, praticamente, desse orçamento, quer dizer, 1 trilhão e 200 bilhões, são destinados aos banqueiros para o pagamento do serviço da dívida pública. Quer dizer, mesmo com essa realidade do petróleo hoje sendo entregue descaradamente às empresas estrangeiras, mesmo com essa realidade, que se tem ainda no orçamento hoje, uma grande parte desses recursos são destinados aos banqueiros, né? Ao invés de estar sendo investido na área da saúde, da educação. Quer dizer, o governo Dilma tem demonstrado que não tem como prioridade a área social. Tem um discurso que fala no social, mas tem uma prática que é voltada para interesses de pequenos segmentos da sociedade que se locupleta com esse patrimônio público. Bom, a legislação específica para o pré-sal, que vem ainda do governo Lula, mudou as regras, né? Acabou com as concessões e substituiu pelo sistema de partilha, e também possibilitou a criação de um fundo social. Então, quer dizer, no fundo, essa questão do petróleo tem também a ver com a saúde pública. A segunda rodada de leilões que vamos ter este ano, que vai ser em novembro, já vai pegar as áreas do pré-sal. Isso vai prejudicar os recursos do Fundo Social, portanto, os recursos da saúde pública? Não tenho a menor dúvida sobre isso. Se nós estamos hoje buscando mais recursos para a área da saúde, e mesmo que esses fundos tenham um compromisso social, né, de investimento, inclusive na educação, me parece que a legislação aponta para esse sentido, ou saúde e educação, não temos no Brasil, lamentavelmente, governos confiáveis, né, no que diz respeito ao cumprimento da gente. O que nós temos visto são atitudes que desrespeitam a própria legislação. Então, não basta estar escrito na lei que isso não é garantia de que você terá esses recursos na área da saúde e da educação. Na verdade, a gente tem assistido, por exemplo, no caso da saúde pública, o descumprimento de regras muito claras sobre o que significa saúde. O direito do cidadão, o dever do Estado, né, o papel do Estado nessa garantia do acesso à saúde da população. Nós temos visto exatamente o contrário. Nós temos visto uma dificuldade cada vez maior dessa população ter acesso à saúde e tudo aquilo que é necessário para esse paciente
no que diz respeito à questão da saúde, embora na lei esteja esse direito, né? Quer dizer, lamentavelmente vivemos num país que tem a história da lei que pega e a lei que não pega, né? Chegamos a essa situação ridícula, né, de conviver com esse estigma. Mas o Brasil, lamentavelmente, mesmo no governo do PT, não caminha num terreno que nós gostaríamos, né? O evangelho do neoliberalismo, desse arrastão neoliberal, que vem já das décadas de 80 e 90 do século passado, diz, o Estado tem que se afastar da atividade econômica para se dedicar com mais força às suas funções básicas, como a segurança pública, a educação e a saúde. Sem os recursos do pré-sal e do Fundo Social, o Brasil teria recursos para investir mais na saúde? Eu não tenho a menor dúvida disso. Se você pegar o orçamento desse ano e levar em consideração o que tem aprovado pelo Congresso Nacional, há uma demonstração clara de que esses recursos existentes seriam suficientes para você investir mais na área da saúde. O problema é que esse governo tem um compromisso com os banqueiros internacionais, né? E esse compromisso faz com que metade do orçamento da União seja destinada a pagamento desses serviços da dívida pública. E apenas a saúde pública fique com a fatia em torno de 4%. Então, mesmo na atual realidade, nós já teríamos condições, se houvesse vontade política e compromisso político desse governo, nós já teríamos condições de investir mais recursos na área da saúde. Vamos lembrar que na discussão da emenda constitucional 29, que é aquela que garantiu os recursos da saúde pública, porque antes nós tínhamos a Constituição de 88, que garantia o direito à saúde como dever do Estado, mas nós não tínhamos nenhuma garantia da aplicação de recursos. Ficava ao sabor do interesse do governante de plantão. Com a emenda 29, a gente passou a ter regras estabelecidas, como tem a saúde pública, como tem a educação pública, de 25% do orçamento. A saúde passou a ter percentuais definidos que variam entre a União, os estados e os municípios. Essa situação garantida pela emenda 29, que foi um passo importante, na discussão dessa emenda, alguns parlamentares do próprio Partido dos Trabalhadores, e eu destacaria o senador Tião Viana, que hoje não é mais senador, é governador do Acre. Ali é uma capitania hereditária de família, né? Mas parece que o irmão dele, que foi governador, parece que é bom senador, né? Tem esse aspecto aí, que inclusive são parentes do atual secretário de Saúde aqui do Rio de Janeiro, né? Dizem que através da família Viana que esse secretário atual de Saúde chegou aonde chegou, né? No governo do PT. Mas isso é uma outra história. O próprio senador Viana, que foi o relator no Senado da proposta de emenda constitucional, ele alterou a regra propondo que a emenda 29 estabelecesse 10% do PIB para a área da saúde. Então, um senador do próprio partido do governo propôs 10% do produto interno bruto e o governo foi duro contra essa proposta, rejeitou radicalmente essa proposta e aprovou a regra que estava sendo apresentada inicialmente, que era de percentuais bem menores e calculados em anos anteriores para serem aplicados no presente. Então, esse é um termômetro, é um dado importante para mostrar o quanto esse governo tem se distanciado da prática social, dos projetos sociais, embora tenha um bom discurso de dizer que a área social é uma das suas prioridades. Fica apenas nesses projetos de transferência de renda, né, que tira as pessoas da miséria absoluta e dá recursos para que as pessoas possam ter um pouquinho mais de tranquilidade. Mas está muito longe de representar a solução da social que se abate no Brasil, né? Na sua opinião, a opinião pública, e especialmente no Congresso Nacional, tem consciência
da relação que existe entre a questão do petróleo e a questão da saúde pública? Eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que esse é um assunto pouco debatido junto à população, né? Eu acho que é um tema que ainda está muito envolvido em setores mais restritos da sociedade, até mesmo dentro do movimento sindical. Não é um tema que tem amplo... Nem no movimento sindical. Não é um tema de amplo debate. Lamentavelmente, o movimento sindical ainda tem uma concepção muito corporativa do que cada setor discute. Você vê, o tema da saúde e da educação deveriam ser temas abraçados pelo movimento sindical como um todo, mas, no entanto, nós não temos visto essa participação do movimento sindical, por exemplo, na defesa do Sistema Único de Saúde, ou na defesa da universidade pública e gratuita, ou da educação de qualidade. Temos visto, às vezes, alguns movimentos aqui ou ali, algum grau de unidade, mas são movimentos que não têm fôlego para muito tempo. Quer dizer, eu acho que ainda precisaríamos estimular esse debate dentro da sociedade. Lamentavelmente, esse debate nos grandes veículos de comunicação ele está limitado, né, pelo próprio interesse desses meios de comunicação, que são concessões públicas, né, que deveriam ter a obrigação de pautar esses temas para que a sociedade, de uma forma geral, pudesse debatê-los, mas, no entanto, nós não vemos, da parte desses grandes conglomerados de comunicação, hoje a pauta debater, por exemplo, a questão dos leilões, quer dizer, ou até a própria realidade do petróleo, né? Eu acredito que poucos são aqueles que conhecem um pouco mais essa realidade, que tem consciência do que isso representa para a população brasileira. Nós vamos ter que fazer um intervalo. Agora eu já deixaria a próxima pergunta. E entre os sindicatos dos médicos e nos meios médicos em geral, existe mais consciência dessa relação entre a economia e a saúde pública? Melhor fazer menos esforço para alcançar seus objetivos? Não fique só, fique sócio de um sindicato. O petróleo tem que ser nosso! Este é o programa Debate Brasil, produzido pela AEPET, Associação de Engenheiros da Petrobras, que é transmitido para todo o país por uma rede de TVs comunitárias e outros canais de televisão. Nós estamos conversando hoje com o Dr. Jorge Darzi, presidente do Sindicato dos Médicos do Rio de Janeiro, sobre os leilões de petróleo convocados pela ANP, Agência Nacional do Petróleo, mas também sobre as relações entre essa questão e a questão da saúde pública. Para a maior parte da população brasileira, a saúde pública é uma preocupação maior do que o petróleo. Agora, nos meios médicos, quer dizer, há uma tradição na medicina brasileira, quer dizer, as faculdades de medicina, desde tempos passados, sempre tiveram uma consciência política muito superior a outras escolas particulares. E o número de médicos que se notabilizou na vida política do Brasil é muito grande. Mas nos meios médicos, nos sindicatos dos médicos, há mais informação sobre as relações entre petróleo e saúde pública? Não, acho que não. Acho que ainda carece muito desse debate. Se você me perguntasse se a parte econômica, de maneira geral, tem hoje
um conhecimento maior por parte dos médicos, eu responderia que sim, né? Porque hoje a situação da saúde pública, quer dizer, o debate sobre a crise da saúde pública faz com que os médicos e os demais profissionais de saúde se envolvam nessa discussão da crise e, evidentemente, que a questão econômica vem à tona nesse debate. Mas, relacionar essa questão econômica com a questão do petróleo, ainda eu vejo dificuldades, ou vejo ainda alguma limitação para que isso possa ganhar amplos setores da categoria médica. A gente tem tentado pautar temas dessa natureza no próprio sindicato, com debates, convidando pessoas, né, que pudessem apresentar esse tema de maneira mais aprofundada, mas temos tido uma receptividade desproporcional à importância do tema, né? Nós deveríamos ter auditórios com um grande número de pessoas para ouvir especialistas nesses e em outros assuntos, mas lamentavelmente o médico, por ter uma profissão muito técnica e uma profissão cuja, vamos dizer assim, as pesquisas são muito céleres, são muito desenvolvidas, o conhecimento humano é muito dinâmico, né? Esses médicos ficam muito mais preocupados em conhecer o que tem de novidade, o que tem de avanço da ciência, da tecnologia na sua área de trabalho, para que ele possa desempenhar melhor o seu trabalho na assistência ao paciente, do que conhecer, por exemplo, que estejam fora da sua alçada de... Sim. Mesmo um médico bem informado terá dificuldade de encontrar informações sobre a questão do petróleo. A grande mídia não discute isso. A grande mídia apresenta só o resultado, né? E quando você vai fazer uma manifestação no momento do leilão, geralmente são apresentados como baderneiros, como alguém, ou como pessoas que estão... Bom, mas a EPET, desde essas mudanças na legislação do petróleo, lá para trás, vem lutando contra os leilões, para ficarmos nesse caso específico. Mas, normalmente, as campanhas se circunscreviam aos sindicatos e organizações de engenheiros. Quer dizer, a EPET, a Associação dos Engenheiros da Petrobras, na verdade, a associação de todos os profissionais de nível superior da Petrobras, mas originalmente era dos engenheiros. O Sindicato dos Engenheiros, Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, Clube de Engenharia, entidade secular, né? Dessa vez nós estamos, por exemplo, com a sua presença aqui, discutindo não prioritariamente questões de saúde, mas questões de petróleo. Quer dizer, esse leque está se ampliando? Está se ampliando e eu acho que é o mérito, né, dessas instituições, como a EPET e outras, que têm assumido esse papel de levar para a sociedade esse debate, né? Eu acho que é louvável esse trabalho, é louvável a veiculação de programas dessa natureza, né? A EPET, por exemplo, me convidou aqui para falar sobre a saúde pública, né? Sim, a sua entrevista anterior aqui foi só sobre saúde pública. E é uma associação de profissionais de nível superior da Petrobras, né? Então, eu acho que essa troca de informações, de experiências, ela, com certeza, ela tem um caráter construtivo de grande valia. Eu espero que a gente consiga fazer isso mais vezes, que outras instituições tenham essa mesma responsabilidade, tenham essa mesma visão, né, do seu papel social, e que não fique restrito, né, àquilo que é o principal da sua atividade, quer dizer, que a gente consiga ter uma visão mais ampla, né, do que representa esse trabalho, porque, na verdade, quanto mais restrita for a nossa opinião sobre qualquer tema, menor será a nossa capacidade de intervenção nas causas daquele problema, daquele tema, né? Quer dizer, quanto maior a visão sobre essa realidade, mais facilmente você vai compreender as razões dessa crise, desse caos, e passa a ter uma visão crítica e construtiva de maneira positiva. É muito comum
a visão reducionista do debate, né? É muito comum querer restringir o debate a uma questão pontual, aqui, outra ali. Na saúde, por exemplo, é muito comum você ver a discussão se é um problema de gestão, ou se é um problema financeiro, ou econômico. Quanto mais a gente dividir esse tema, pior. Quer dizer, o importante é que, na medida em que a gente se dispõe a debater temas dessa natureza, é importante que a gente tenha pessoas que possam contribuir globalmente para que a gente possa ter a informação sobre isso, e na medida em que a gente tem essa informação, isso eleva o nível de consciência da gente e a gente se dispõe até a contribuir para essa luta maior, mais ampla do que aquela que habitualmente nós desenvolvemos. Tudo indica, quer dizer, é praticamente certo, é fora de dúvida, que o governo tem sido muito pressionado para retomar os leilões. No campo da saúde pública também existem interesses privados permanentemente pressionando o governo e pressionando o Congresso. Como é que na área médica, na área da saúde pública, se manifestam hoje esses interesses que acabam sendo interesses antinacionais? Na verdade, o que nós temos observado por parte deste governo, que tenta desnacionalizar o petróleo, que tenta vender esse petróleo, que tenta autorizar as empresas estrangeiras a assumir a propriedade dessa riqueza nacional, nós vemos isso também na área da saúde pública, na medida em que, com as políticas atuais de saúde, cujo objetivo, na minha opinião, vem para tentar desmontar essa estrutura pública, e eu acho que o retrato do caos é o resultado desse projeto, né? Não podemos ser ingênuos de achar que o que nós vemos hoje e o que a imprensa tem noticiado são situações circunstanciais, são situações que ocorreram porque algo ali ou aqui fugiu o controle. Quer dizer, na verdade, não há essa visão, essa explicação não é correta, né? Quer dizer, na verdade, o que nós estamos assistindo é uma política deliberada, patrocinada por esse governo, pelos governos estaduais e muitos municipais, para destruir esse patrimônio que é a medicina pública. Que é a medicina pública, que é a saúde pública, né? É um mercado de muito interesse dos banqueiros, né? Assim como é a educação. Se você for ver a educação, existem estudos que já mostram que o ensino superior privado no Brasil foi o que mais cresceu nas últimas décadas, e cresceu principalmente na era do Fernando Henrique Cardoso. Hoje esse ensino superior privado ele está na mão de um pequeno grupo de empresas, em todo o Brasil, de um pequeno grupo de empresas, onde predomina o setor dos banqueiros, o setor bancário, né? E na saúde pública... Tem também muita organização empresarial estrangeira comprando universidades brasileiras. Tem, mas o que predomina hoje nesses grupos é o setor dos banqueiros. Os bancos é que estão hoje envolvidos com essa questão do ensino privado. Nós estamos vivendo no Rio de Janeiro uma crise gravíssima na Gama Filho e na Universidade com C. Universidade com C. O Grupo Galileu, que foi o que comprou essas duas universidades, hoje está demonstrando uma série de irregularidades na compra e na prestação de serviço aos estudantes, e isso vai resultar em denúncia. Foi instalada até uma CPI na Assembleia Legislativa aqui do Rio de Janeiro, que terminou coincidentemente com o relatório sendo entregue hoje ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, onde os membros da CPI fazem uma acusação aos donos da Galileu de estelionato, formação de quadrilha e coisas do gênero, né? Então nós estamos falando de áreas importantes, que é a área da educação e a área da saúde. Então esse mercado não é um mercado onde circula pouco dinheiro, é um mercado que circula muito dinheiro, né? Nós estamos falando de mercados que até então havia o predomínio do público. Só que esses setores econômicos, né, e privados, que já
detém a hegemonia de determinadas áreas da sociedade, sempre vislumbraram avançar, sempre vislumbraram ir adiante, né? E a saúde pública e a educação estavam quase que contidas por regras constitucionais e legislações que foram implodidas pela ação desses últimos governos, e hoje esses setores hoje se locupletam, né, dessas somas de recursos da educação e da saúde, e hoje é sim um grande crescimento, lamentavelmente estimulado até pela própria Presidente da República, quando hoje defende um projeto de estender os planos de saúde para as grandes massas da população que hoje não consegue pagar um plano de saúde, inclusive subvencionado pelo próprio governo. Sim, mas essas grandes massas da população não deveriam ser atendidas pelo SUS, sim, o Sistema Único de Saúde? Esse é o paradoxo que eu entendo criminoso, né? Que o governo do PT deveria estar investindo no sistema único e não no sistema complementar. Quer dizer, na medida em que o governo abre mão de recursos tributários, de isenções tributárias para essas empresas seguradoras e de planos de saúde, o erário perde esse dinheiro, né? O governo deixa de arrecadar, que poderia estar investindo no Sistema Único de Saúde, para investir no sistema privado de saúde. Sim, mas esse plano de saúde, seguro-saúde, já tem receitas, não sei se comparáveis ou superiores às do SUS. E ainda vão ter mais benefícios fiscais? Ter mais benefícios fiscais. Os seus pacientes, por exemplo, quando são atendidos nas emergências públicas, as empresas de seguradoras e planos de saúde nunca fizeram o ressarcimento desse atendimento. Isso parece que vai a bilhões, né? Não se fala muito nisso, mas são muitos milhões de reais, né? São muitos bilhões. Muitos bilhões de reais. Porque são décadas de atendimento sem nenhum centavo ser pago. Por quê? Porque eles se apoiam no princípio constitucional do direito à saúde. Embora o sujeito tenha o plano de saúde, mas ele é cidadão. Sim, então aí os hospitais públicos, os ambulatórios públicos se arrebentam, né? E o que a gente sabe a respeito da saúde pública no Brasil é o que aparece na mídia, né? Ambulatórios com pacientes estendidos no chão, que não tem nem maca para serem recolhidos. Quer dizer, não está havendo uma prioridade para melhorar esse serviço? Não está havendo essa prioridade. Não está havendo. E nós estamos tão preocupados com essa questão que a questão da saúde pública hoje já entrou no terreno dos direitos humanos. E nós estamos firmemente empenhados para apresentar uma denúncia internacional na Corte Internacional de Direitos Humanos, para ser julgado na Costa Rica, que é onde fica o Tribunal de Direitos Humanos, uma denúncia formal contra o governo brasileiro pelo que se pratica no Brasil. Eu entendo que o que se pratica no Brasil é o crime de genocídio. Você viu recentemente, a imprensa mostrou o fechamento dos transplantes de órgãos do Hospital Federal de Bom Sucesso. Nessa brincadeira, 2 crianças já morreram. Poderiam ter sido operadas e não tiveram a chance da cirurgia. Isso é crime. Fora as outras pessoas que estão na fila há décadas e muitas já morreram. Ou na fila da cirurgia cardíaca, ou na fila ou em qualquer outra fila. Isso que acontece no Rio, acontece no Brasil inteiro? Acontece no Brasil inteiro, repercute mais no Rio, porque aqui nós temos a maior rede pública do Brasil, pelo fato de a gente ter sido ex-capital da República. Aqui houve a construção de um número maior de unidades de saúde, e a repercussão então é maior, a vitrine desse caos é maior. E nós não fazemos por menos para divulgar essa crise, por entender que é assim que a gente pode enfrentar esse problema. Então, quando nós decidimos levar esse assunto para o cenário internacional, é na esperança de que esse tribunal possa julgar o governo brasileiro e condená-lo publicamente, como condenou recentemente na morte de uma mãe, né, uma denúncia apresentada há cerca de 4 anos atrás, nesse mesmo tribunal. Essa mulher morreu por negligência do poder público, e esse tribunal julgou e condenou o governo brasileiro e obrigou o governo brasileiro a ressarcir materialmente a família, e o governo brasileiro agora é obrigado a pagar uma quantia mensal a essa família por essa morte. E isso foi decorrência de uma decisão de um tribunal internacional que, diante dos fatos e da documentação que foi apresentada, entendeu que o governo brasileiro tinha responsabilidade sobre aquela morte. Então,
Nós achamos que hoje, se a gente conseguir reunir um farto material como nós estamos recolhendo e entregarmos a um tribunal dessa magnitude, dessa importância no cenário internacional, isso pode sim representar uma decisão contra esse governo, e essa decisão pode fazer com que esse governo se mobilize para resolver esse grave drama da vida nacional, que não é um drama de hoje, mas é um drama que já vem de muito tempo. Há exceções, né? Por exemplo, em anos recentes, o Rio Grande do Sul reduziu drasticamente os seus índices de mortalidade infantil, o que se deve a um médico que foi secretário de saúde lá e hoje é deputado, o deputado Osmar Terra. Foi importante esse episódio do Rio Grande? Foi importante. Assim como... Como é que ele conseguiu? Com políticas públicas que pudessem... Públicas. Somente com políticas públicas que a gente resolve isso. Né? A mortalidade infantil depende das políticas públicas que são oferecidas às famílias, às crianças, aos pais. Se você não tem políticas públicas cujo objetivo seja garantir a vida dessas crianças, essas crianças vão morrer. Né? Se você não tiver saneamento, se você não tiver educação, se você não tiver emprego para esses pais, você vai ter estatísticas de mortalidade infantil, estatísticas altas. Né? Ao mesmo tempo que o Rio Grande do Sul reduziu a mortalidade infantil, o Rio de Janeiro tem números escandalosos de tuberculose. Tuberculose? Tuberculose. Nós somos campeões de tuberculose. A cidade do Rio de Janeiro? O Rio de Janeiro. Aqui, ex-capital da República, com a maior rede pública, grande concentração de médicos, nós temos indicadores que mostram que a tuberculose aqui no cenário nacional. Exatamente porque quando o governo, os vírus, e essas bactérias, esses vírus não cumprem um acordo. Esses inimigos estão sempre vigilantes e destroem. Né? O Brasil é campeão de tuberculose, mortalidade materna aqui, o índice é alto. Né? A infantil também no Rio de Janeiro não deixa... Mas nós estamos falando de um Sudeste. Sim. Né? Nós estamos falando de uma área ex-capital da República, onde essas mazelas deveriam ter sido... O Rio de Janeiro é campeão de dengue, já tivemos aqui várias epidemias levadas, onde morreram pessoas que poderiam ter sido evitadas, essas mortes. Mas o Rio de Janeiro vive realmente um processo criminoso. Eu entendo que as autoridades do Rio de Janeiro são criminosos, são pessoas que deveriam estar presas pela prática, pelo projeto de governo que está em curso no Rio de Janeiro. O Marcelo Freixo, deputado estadual, hoje está fazendo uma campanha pela prisão do secretário estadual de saúde. Tem aí nessas redes sociais denúncias, né, convocação da sociedade para atos públicos, onde a palavra de ordem é a prisão do secretário estadual de saúde, capitaneada pelo deputado estadual Marcelo Freixo, que está convencido do quanto essa pessoa tem causado dano ao erário e à própria saúde pública do Estado. Intervalo, eu já deixaria então a próxima pergunta. Diante desse quadro, né, adianta alguma coisa proteger o pré-sal e deixar, por exemplo, a saúde pública do jeito que está? As reservas do pré-sal estão estimadas em 10 trilhões de dólares. Quantia suficiente para erradicar todas as mazelas do nosso
AEPET, Associação dos Engenheiros da Petrobras, e transmitido para todo o país por uma rede de TVs comunitárias e outros canais de televisão. Nós estamos conversando hoje com o Dr. Jorge Dazi, presidente do Sindicato dos Médicos do Rio de Janeiro, que está nos mostrando a relação que existe, né, entre a questão do petróleo, né, o Brasil já é a 8ª economia do mundo, com o pré-sal tem 50 bilhões de barris de reserva e, no entanto, abandona a saúde pública. Quer dizer, nem os recursos do pré-sal vão beneficiar a nossa população em matéria de saúde pública. Aí a pergunta que eu fico foi, adianta proteger o pré-sal e não cuidar? Claro que adianta. A transfusão desse sangue negro para dentro da saúde, não é isso? Porque o sangue vermelho a gente está perdendo. Muitas pessoas estão morrendo pela falta de atendimento. Mas tem um sangue novo aí, né, que pode ser trazido para a área da saúde, mas isso depende da mobilização da nossa população, depende desse trabalho que a AEPET faz, tentar repercutir isso mais, né? Escandalizar esse tema dentro das casas legislativas, dentro das instituições de representação dos trabalhadores, nesses veículos de comunicação que a AEPET consegue viabilizar através das TVs comunitárias, né? Que a gente precisa dar uma ampla publicidade, divulgação, né, desse tema, entendendo que ele tem uma importância capital, não só no que diz respeito à questão da segurança nacional, mas principalmente do ponto de vista da garantia de projetos sociais que possam retirar o Brasil da miséria social em que ele se encontra, da miséria política em que ele se encontra, da forma de exploração em que o nosso país está submetido. Nós temos que reverter essa lógica perversa, né? E eu entendo que a única forma que a gente tem de reverter isso é lutando para que isso não prospere, né? Esse é o meu maior desejo, eu acredito nisso, eu dedico a minha vida a isso. E eu espero que ainda consiga ver, né, os resultados dessa luta em que a situação do petróleo seja garantido dentro do interesse público e que o resultado disso possa trazer benefícios à educação, à saúde, e essa população que é... Esse seu depoimento introduz um elemento novo no debate da questão do petróleo. Quer dizer, é preciso mudar a política do petróleo, mas é preciso mudar também a política de saúde pública e possivelmente a política educacional e outras políticas públicas. O Sindicato dos Médicos pretende levar as outras entidades que estão nessa campanha contra os leilões, esses seus argumentos que estão sendo expostos aqui nesse programa? Nós temos um fórum nacional dos médicos que se reúne em torno de uma entidade nacional chamada Federação Nacional dos Médicos, que se você contabilizar que hoje no Brasil nós temos mais de 200, que a toda hora está havendo inscrição de novos médicos, mas é um Nacional dos Médicos que pode assumir esse papel em âmbito nacional, estender isso também para as outras áreas da saúde, né? Para que esse tema não seja um tema apenas restrito à área técnica, né? Assim como o petróleo ficar confinado ao debate entre as entidades da área de engenharia, a saúde pública é importante demais para ficar confinado. A diferença só na questão da saúde pública, como todos dependem dessa saúde, esse tema, por mais que você tenha ele restrito, ou mantê-lo restrito, você não vai conseguir, porque todos precisam da saúde pública de uma forma ou outra, né? Então, forçosamente, se obriga a conhecer, ou pelo menos a pesquisar sobre esse assunto. Né? Lamentavelmente, o ideal é que nós... Mas cabe a quem do Rio, cabe às demais
patrocinarem esse debate, né? Assunto, trazendo os dirigentes da EPED, que são as pessoas que acumulam esse tema com muita capacidade, não só de debater o tema, mas também de enfrentar essa realidade. Voltasse a ter como prioridade na saúde pública a medicina pública, o SUS, o Sistema Único de Saúde, com os recursos do pré-sal, daria para, a curto prazo, mudar radicalmente esse quadro que... O governo, naturalmente. O governo de surdos, né? Lamentavelmente, nós temos um ministro que defende coisas que são escabrosas do ponto de vista da legislação do Sistema Único de Saúde. Nós estamos diante de um ministro de médicos de países limítrofes aqui do Brasil. E até de Portugal e da Espanha. As vagas mais distantes. O problema mais grave é que a legislação não impede a vinda de médicos no exterior. Uma prova de validação do seu diploma. Tem que haver uma comparação às exigências da legislação brasileira. O problema é que o governo da Dilma e o ministro Alexandre Padilha estão defendendo a vinda desses profissionais sem submetê-los a uma prova de conhecimento. Que nós não temos conhecimento de como são formados para atender a essa população mais pobre que mora em regiões mais distantes. Então, eu entendo que é também irregular, criminosa, porque estão violando regras da legislação vigente, né? Mas faltam médicos? Não faltam médicos, isso é conversa fiada. Ah, faltam pediatras, faltam clínicos, não falta nada, o que falta é salário. Se tiver salário, esses médicos aparecem, né? Se tiver uma forma de remuneração e oferecer uma condição de trabalho onde esses médicos possam, além do trabalho, melhorarem a sua capacitação, o seu aprimoramento, vai fazer fila de médicos para trabalhar no sistema público. O problema é que as pessoas adoecem. Os médicos brasileiros estão adoecendo as suas atividades nas unidades. A demanda é muito grande, o número é escasso. O estresse deve ser grande e eles adoecem. Quem quiser entra no site do Conselho Federal de Medicina, que lá você tem o perfil da saúde do médico, dos médicos brasileiros. Nós temos problemas circulatórios, problemas digestivos. Hipertensão? Na área circulatória você tem hipertensão, cardiopatias, enfim. Sabe que o médico é o pior paciente. Sabe cuidar dele próprio, mas na verdade ele não sabe cuidar dele próprio. Aqui Mas, via de regra, o médico, de acordo com essa jornada enlouquecida de trabalho, tem muito pouco tempo para se cuidar, né? Muito pouco tempo para se tratar. Então, são consultas de corredor, consultas do amigo, do colega que está trabalhando, pede uma opinião. E depois o tratamento, né, E eu estou falando isso de cadeira, né? Eu não estou falando só dos outros, não. Eu também,
lamentavelmente vivo uma realidade parecida como essa. Muito estressante. Porque, como eu Pública da União, aqui na sede da Defensoria, que fica aqui próximo da Público, Dr. Daniel Macedo, dos transplantes, tanto de rim quanto de fígado. E essas crianças dessa entrada das crianças. Senhor ministro, isso aí, o futuro do Brasil está sendo tratado dessa forma, de forma desrespeitosa.